Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexandre e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistec Informática. Hoje nós vamos falar, como o próprio título do vídeo diz, o futuro do nosso amiguinho OpenSUSE, tá? Então, antes de qualquer coisa, nós vamos à nossa vinheta, que um vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Vamos à nossa vinheta. Bom, gente, primeiro, para poder a gente entender o que acontece com o nosso futuro, temos que lembrar que existe um passado. E esse passado nós precisamos entender que foi uma história construída, algo que foi criado, algo que foi iniciado, tá? Há um pouco mais de uma década atrás, não, acho que isso é um pouco mais de uma década atrás, teve um louco, tá? Ele se intitulou assim, tá? Não sou eu que estou falando, não. Chamado Steve Jobs, que mais uma vez veio para revolucionar a nossa tecnologia. Primeiro com o Lisa, depois com o que mais destacou nele foi o iPhone, que mudou a forma de a gente trabalhar com a tecnologia. Isso diz o quê? Que os consumidores mudaram, que a forma de tecnologia mudou. Se você observar principalmente o nosso Windows, por exemplo, o Windows ele sofreu várias mudanças. Quem acompanha a história, 98 para o Windows 11, a mudança ela é gigantesca, inclusive de vários detalhes, seja ele visual ou interno. São mudanças e mudanças são bem-vindas quando dão certo, são mal-vindas quando não dão certo, mas são mudanças que precisam ter coragem para fazer isso, tá? No caso do SUSE, nós temos um detalhe importante, que é a forma de como as coisas funcionam, a forma de como o próprio desenvolvimento do negócio funciona. Mas o que vai acontecer com o nosso amiguinho SUSE? É o que a gente vai ver agora, tá? O que é que acontece? Primeiro, para poder a gente entender o que vai acontecer lá para frente, precisamos entender o que acontece hoje. O que é o OpenSUSE hoje? Tá? O OpenSUSE hoje ele é focado diretamente ao segmento empresarial. Ele é voltado totalmente para o setor empresarial. Sempre foi assim, nasceu desse jeito, tem suas versões focadas em cima disso. Tá? Inconsequentemente, você não vê um setor empresarial tendo que reiniciar a máquina o tempo todo, reiniciou e dá um problema, quebra. A ideia do empresarial é coloquei, funcionei, acabou. As atualizações, correções de bugs são coisas que têm que ser esporádicas. Não pode haver algo sempre acontecendo, porque isso torna essa coisa instabilizada e o empresarial não rola muito isso não. Tá? Então sempre trabalhou em cima da estabilidade. Tá certo? O OpenSUSE, como ele é baseado numa versão Enterprise da SUSE, ele trabalha em cima do Workstation. Tá? Workstation que é engraçado, eu fiz uma vez, eu estive vou fazer até uma merchan aqui, a 0800, num shopping chamado Shopping Guararapes aqui, eu estava dando uma manutenção em um dos servidores dele, e o administrador de lá me disse que nunca tinha visto ninguém usando um Workstation com Linux. Eu disse para eles, olha cara, é o teu gueto de trabalho que realmente você não enxerga, porque no meu o que eu mais vejo é isso, tá? E ele ficaria surpreso como o pessoal usa ele sem nenhum problema. Eu tenho um desenvolvimento de um software aqui que eu utilizo ele e as empresas que me contratam, eu digo assim, então, olha, você quer só a aplicação, você vai receber. Se você quer que eu assuma a parte da tua infraestrutura de técnica de informática, a gente vai estruturar e, surpreendentemente, as pessoas que trabalham com o SUSE, no caso, que o foco daqui é SUSE, certo? Não teve nenhum problema em relação a isso não. Eu falei, cara, abra a mente e vá trabalhar o que você tem. Aceita que dói menos, até brinco, tá? Mas o pessoal conseguiram fazer planilhas de cálculos, editor de texto, certo? E aí serve para o trabalho deles, isso é que vai importar, tá? E como eu falei que ele é baseado em compatibilidade com a versão Enterprise, o OpenSUSE ele trabalha com a SUSE Linux Enterprise Server, tá?
Então ele tem a compatibilidade com o SUSE Linux Enterprise, ou SUSE Linux Enterprise, tá? Que aí tem a versão server e a versão desktop, que é a versão workstation, tá? Bom, então temos as versões do SUSE, as versões LEAP e as versões, aí a outra versão, tá? Então, o que acontece? Sai a versão principal e depois saem as versões secundárias, que geralmente são correções de bugs, e só a primeira versão é que recebe a função principal, tipo assim, ele sai a versão 15.4, então a versão 15.4 vem com novas funcionalidades, e aí eu tenho as versões seguintes, que serão as versões apenas de correção de bugs, os famosos updates, tá? E aí eu tenho duas versões, eu tenho a versão LEAP, tá? E tenho a versão Tumble alguma coisa, porque eu não consigo pronunciar esse nome, tá certo? Um inscrito disse para mim que era chamado de Tumbled. Eu coloquei esse nome no Google, o Google me dá outro nome, Tumbleweed. Eu não consigo pronunciar certo, eu vou chamá-lo daqui para frente como TW, tá? Falar TW é essa versão, se eu falar LEAP é a versão que eu utilizo ela, tá? Já tem vídeos aí que eu fiz uma análise dessa versão TW e não foi nada agradável, tá certo? Então, assim, para o meu tipo de trabalho, a versão TW não funciona. A LEAP funciona muito bem, então eu trabalho sem estresse com ela. Mas a TW, não. Bom, e aí, engraçado que a LEAP, que é o foco agora da nossa parte, o que acontece? O OpenSUSE, o SUSE em si, certo? Ele tem um pacote de desenvolvimento chamado TikTok, sem fazer propagandas, tá? O que acontece? O código base dele, o código fonte dele, ele é fechado até eles conseguirem fazer o que eles querem. Daí eles fecham e depois eles distribuem isso para a comunidade, fazer os testes, fazer as correções e por aí vai. Só depois que ele tiver concluído que ele é liberado para a comunidade. E aí ele começa a gerar pacotes estáveis de patches. Isso é o que acontece hoje. Acontece o seguinte, tudo na vida evolui, tudo na vida, desenvolvimento de tecnologias são muito rápidas, ou seja, você consegue sair do ponto A para o ponto B numa velocidade muito grande e faz com que a necessidade com que a tecnologia acompanhe esse desenvolvimento dos programadores, a tecnologia muda, coisas mudam, como eu disse lá atrás. Os usuários mudaram, tá? Então há uma nova concepção, uma nova forma do pensamento do usuário, uma nova forma de pensamento e trabalho, tá? Então o que acontece? Está sendo criada uma nova forma de desenvolvimento baseada no que chamamos de Adaptable Linux Platform, certo? O que isso na prática significa? Significa que o SUSE Linux Enterprise ele vai sofrer mudanças, aonde desde o começo do desenvolvimento dela, o código-fonte será liberado para a comunidade. Então haverá uma interação muito maior com o pessoal da comunidade, tá? E como o SUSE Linux Enterprise vai sofrer a modificação, de tabela eu afeto os dois subprodutos, o LEAP e o TW, tá? Essa mudança também vai trabalhar na opção da mudança de como a coisa vai funcionar. Primeiro, o sistema, que é o kernel em si, o Linux basicamente é o kernel, e os drivers mais básicos dele estariam liberados desde o início do desenvolvimento, com o pessoal do desenvolvimento, junto com o pessoal da comunidade. E aí eu ganho. De tabela eu vou ganhar um monte de programadores aí, experientes, que trabalham muito bem, competentes para trabalhar com isso, tá? E a outra base, que é o seguinte, eu tenho o kernel e eu tenho as aplicações que rodam em cima desse kernel. Então essa aplicação trabalhar em cima dessas duas bases de desenvolvimento, ao invés de deixar tudo pronto e liberar para a comunidade vai fazer o trabalho dela. Por isso que eu tenho o SUSE, eu tenho o OpenSUSE, tá? E isso aí é justamente para melhorar essa interação entre os dois aplicativos. Vantagens disso. Primeiro, a correção de erros sempre será mais rápida do que algo fechado, tá? E, consequentemente, a atualização de
plugins, drivers e assim por diante. Tá? É a vantagem do Adaptable pelo fato de você trabalhar com uma ideia que o Silverblue do Fedora tem, ou seja, eu vou ter um chamado sistema que seria, entre aspas, inquebrável ou imutável, algo parecido com isso. Tá? Mas e o Leap? O Leap é o que mais sofre com essas histórias de ter drivers desatualizados, porque para entrar no Leap é necessário passar por um certo tempo de estabilidade, de não ter nenhuma ocorrência de erros em drivers, não ter nenhuma ocorrência de erros em aplicativos. Pra você ter uma ideia, tá? A versão do Firefox, por exemplo, do Leap, ela é a versão 114. A gente está um pouquinho mais... 114, eu acho que é a versão 114. Isso não é uma versão que é trabalhada pelo pessoal do Firefox. Então o Firefox eles sempre atualizam bem mais rápido, corrigindo bugs, corrigindo uma coisa ou outra, colocando novas funcionalidades. Ele tem um prazo de road release muito baixo. Pouquíssimos meses já está sendo liberado uma nova atualização e que isso não entra automaticamente no SUSE. Tá? Então, já no TW entra mais rápido, no SUSE não, certo? No SUSE Leap não. Então, essa diferença entre o que acontece com um e o que acontece com o outro é que o ALP ele está querendo encerrar com essa diferença. Como a Leap ela é uma versão mais assim, digamos assim, radical em relação a atualizações, então é nela que vai sofrer a grande mudança que vai acontecer. As duas sofreram mudanças? Sim, mas se desenha pelas notícias que a gente observa no dia a dia que a Leap é que vai realmente, o famoso sumir, desaparecer ou trocar de nome, tá? Que é o MicroOS, o OpenSUSE MicroOS. Ele vai ser realmente o futuro da Leap? Só o tempo dirá. Tá? Eu já fiz a instalação do MicroOS, tenho minhas observações, vou colocar isso em um outro vídeo. Tá? Aí quem sou eu? Eu sou alguém que mora aqui no Brasil, dos que eu conheço que usa Linux, eu sou o único que usa o OpenSUSE. O pessoal já estiveram aqui e eu era o único que utilizava, certo? Mas é minha opinião, né? Então eu vou passar minha opinião. Quem sabe um dia alguém ouve o que eu estou dizendo e acha relevante, pelo menos, ouvir, tá? Mas o MicroOS é o futuro do Leap? Pelo que eu vi, espero que não, tá? Mas eu sou mais adepto ao Leap pelo fato da estabilidade, que eu trabalho diretamente com o foco empresarial. Mas o que é o MicroOS? O MicroOS ele é uma forma de trabalhar em containers. Agora isso é uma coisa que pode ser que no futuro seja, consequentemente, com certeza vai melhorar muito em relação ao que eu instalei, tá? Já instalei o MicroOS, certo? Com o KDE, porque eu sou usuário do KDE, mas a ideia deles, a ideia inicial, isso que eu vou falar aqui, tá na página do MicroOS, não estou inventando nada, tá tudo lá na página. Acontece o seguinte, olha, sempre o que é que vai acontecer? Através do sistema de arquivo BRTFS, eles têm a possibilidade de trabalhar com snapshots. Esses snapshots, para quem vem, ou quem já ouviu falar, ou quem já fez o ponto de restauração do Microsoft Windows, eles seguem a mesma ideia. A diferença aqui é que ele vai fazer, quem faz isso é o próprio kernel. Então, se você faz alguma atualização, na verdade não é, mas essa parte fica mais fácil de entender. Quando há feita uma atualização de algum serviço, de alguma coisa assim, ele guarda a versão anterior. Caso tenha dado algum tipo de problema, você consegue recuperar através da rollback, ele consegue recuperar a cópia anterior àquela que você fez modificações, certo? No caso do MicroOS, como ele é baseado em containers, ou seja, quando ele fizer uma atualização no teu sistema, essa atualização ela não será feita em tempo real. Ou seja, o que seria isso? Como hoje acontece, você baixa uma atualização, então o que acontece? Ele atualiza Firefox, atualiza Chrome, atualiza
qualquer outro aplicativo que você tenha, e essa atualização ela já era posta em disponibilidade, ou seja, você consegue acessar essa atualização sem nenhum problema, contanto que não tenha dado erro na atualização. É o erro que é prevenido no caso da ideia de utilização do microS. Bom, neste ponto o que acontece? Para eu poder prevenir isso, para eu poder prevenir com que isso não aconteça, eu preciso fazer o reinício do meu workstation, ou reinício do meu computador. Tá? Hoje, a obrigação de reinicializar o seu computador é somente, exclusivamente, se você tiver a instalação de a atualização de um kernel, ou da biblioteca GCC, ou LibC, é uma coisa assim. Agora fugiu o nome da biblioteca. Que obriga você a fazer o reinício dele, que é quando ela entra em ação, pelo estado o que ele vai atualizar. O kernel por motivos óbvios. O kernel está guardado numa área preservada da memória, você não consegue ter acesso a eles lá, certo? Consequentemente, eles informam que o microS será escalável, previsível, não é previsível de previsibilidade, ele não vai prever nada, ele vai ter a visão do que vai acontecer antes do que vai acontecer e, consequentemente, torna-se o nível deles mais confiável, é o que está lá na página do microS, tá? Do OpenSUSE MicroOS. Tá? Então, o que realmente vai mudar nesse mundo? Esse mundo que a gente trabalha. Primeiro, a forma TikTok de desenvolvimento que o SUSE trabalha será trocado por ALP. E aí eu vou trabalhar em cima de quê? Vou trabalhar no meu dinamismo da minha tecnologia, ou seja, novas tecnologias serão agregadas ao meu SUSE de uma forma mais rápida do que esperar 8 meses, 1 ano e meio, 18 meses, como acontece para a mudança de uma versão de um SUSE para outro, certo? A correção muito mais rápida em relação aos bugs. Lógico, existe um projeto por trás, uma estrutura que tem que ser respeitada, o conceito do projeto continua, mas a possibilidade de desenvolvedores estarem trabalhando em cima disso é muito maior, porque eu vou ter mais gente trabalhando. Tá? Como ele trabalha em cima de containers, ele tem uma outra ideia. Eu posso fazer hoje o que um Azira faz, por exemplo. Eu tenho um container guardado lá, trabalhando, e o meu sistema operacional está instalado lá. Então eu não posso ter riscos com que ele esteja offline. Como eu posso fazer offline também, instalar no meu computador e ter a minha alta disponibilidade, o nome correto é esse, alta disponibilidade sempre ativo para o uso. Então ele vai estar sempre online, certo? Enquanto você não reiniciar o computador, caso haja alguma atualização, a atualização não estará ativa, mas estará disponível e lá pré-instalada entra a pré-visibilidade, certo? A ALP é um caminho sem volta, tá? Aí eu coloco, essa é a minha visão agora, aí eu coloco uma outra história. Não é só a questão de ganhar tempo e desenvolvimento, é diminuir o meu número de desenvolvedores. Isso não é de graça. Comunidade nem sempre. Eu acho que a comunidade muita gente faz porque quer a comunidade que seja ativa, ela funciona, tal, beleza, bonitinho. Mas muita gente são desenvolvedores profissionais, são pessoas que vão ganhar dinheiro com isso. Que lógico, tem que ganhar dinheiro, ninguém faz trabalhar pelos lindos olhos verdes de ninguém, tá? E aí eu trabalho com recursos de redução de custo de desenvolvimento. Eu não estou falando de dinheiro, monetariamente não. Tempo. O custo de desenvolvimento se refere ao tempo de homem e hora e de quando vai entregar esse material. Existe um projeto pronto que você recebe dia A e vai entregar dia B. Aquele espaço de tempo ali pode ser reduzido porque eu tenho mais pessoas que vão trabalhar. Poxa, imagina aí você ter associado ao teu SUSE da vida 200 mil pessoas, 300 mil pessoas que vão te ajudar, entendeu? Tudo isso ganha-se tempo em relação a isso. Eu vou ter um coordenador, lógico que não pode, tem que ter um coordenador para poder direcionar o que vai ser feito, e os beta testers que vêm rodar por aí. Todos os desenvolvimentos de software trabalham assim, todos eles. Tá? Eu posso falar que eu sou desenvolvedor de software já há algum tempo. Tá? E a grande conclusão é, vai ficar bem? O que é que vai acontecer? Infelizmente, gente, o que eu posso dizer é que só o tempo dirá.
certamente muita coisa vai mudar, muita coisa vai melhorar, outras vão dar alguns bugs, natural, até ele conseguirem se ajustar, consertar e trabalhar em cima disso, tá certo? Bom, gente, é isso que eu tinha que mostrar para vocês até aqui. O que eu posso dizer é que se você assistiu e conseguiu me ouvir até agora, cara, deixa teu like. Deixa teu like que isso ajuda muito o canal. O pessoal pede, mas existe um porquê do pedir, tá? Deixa teu like. Se você não for inscrito, te considera se inscrever, certo? Para poder dar continuidade a esse nosso trabalho aqui de passar informações para vocês, tá? Bom, o que eu posso dizer mais aqui é o seguinte, é que o maior homem do mundo morreu de braços abertos. Já falei isso em vários vídeos aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como vai você? Tudo bem? Palavras simples, mas que fazem uma diferença no teu dia. A gente se vê no próximo vídeo.